Haley, de 17 anos, engravidou assim que se formou no ensino médio. Ela não esperava de forma alguma, pois era a primeira vez que decidia entrar em um relacionamento assim. Ela estava namorando Kai desde o 8º ano. Ele dizia que a amava, que iriam para a universidade juntos e que, depois de se formarem, se casariam. Todos esses planos estavam indo por água abaixo. Haley estava assustada por estar grávida. Ela não percebeu imediatamente. Quando percebeu, já era tarde demais para interromper a gravidez. Kai disse a ela que a amava, mas que o casamento não estava em seus planos para um futuro próximo. Ele precisava terminar a universidade, com uma esposa e filho em casa, não teria onde estudar. Haley entendeu isso e não insistiu em nada, nem foi aos pais dele. Ela simplesmente não via sentido em fazer isso. Quando seus pais descobriram, não conseguiram aceitar. Sua única filha trazendo uma criança para casa envergonhou-os, e eles a expulsaram de casa. Você engravidou, não é mais nossa filha e não nos envergonhe. Essa não é a sorte que queríamos para você. Assustada, Haley ficou em pé no portão da casa de seus pais, olhando tristemente para a cortina fechada. O que ela deveria fazer? Para onde deveria ir? Quem poderia ajudá-la? Ela não sabia. Haley decidiu ir para a casa de sua avó e avô. Ela não os via muito, pois o pai de Haley havia rompido com seus pais e não permitia que sua filha os visse. No entanto, Haley ainda fazia visitas ocasionais a eles porque amava seus avós e não queria perdê-los apenas porque seu pai não queria que ela os visse. Agora eles eram as únicas pessoas a quem ela podia recorrer. Sua avó, Selena, mostrou-se mais sábia do que seus pais. Está tudo bem, querida. Se Deus lhe der um filho, Deus também lhe dará dinheiro para criá-lo. Nós vamos dar um jeito. Seus avós não repreenderam Haley pelo que tinha acontecido e nunca a cobraram por nada. Selena cuidava de sua neta grávida. Eles se mudaram do apartamento na cidade para o campo e viveram tranquilamente. Eles alugaram um apartamento na cidade, que se tornou mais uma fonte de renda para eles. Ainda bem que nunca vendemos nossa casa de campo, disse a avó para seu avô. Aqui, no ar fresco, a criança estará melhor e temos um jardim de infância, uma escola e até um hospital. A avó cuidava da saúde de sua neta, garantia que ela comesse bem e fizesse mais caminhadas à noite. Eles tomavam chá de framboesa juntos ao ar livre, quando esfriava, tomavam chá em casa, no calor. A avó se lembrou de como costurava fraldas para seu filho quando era jovem e ensinou Haley a fazer o mesmo. É muito mais barato se você mesmo costurá-las. O filho de Haley nasceu, um menino saudável e no tempo certo. Haley o chamou de Victor, em homenagem ao avô. Selena ficou mais jovem com o nascimento do bisneto e ajudou sua neta em tudo. Seus pais não me deixaram cuidar de você, pelo menos eu vou criar o Dylan. Quando Dylan tinha 2 anos, sua avó permitiu que Haley fosse trabalhar. Vá, querida, e não se preocupe. Um dinheiro extra não vai nos prejudicar, e não se preocupe conosco, vamos nos virar, tranquilizou a jovem mãe. Dylan cresceu como uma criança agradável, tranquila e calma, assim como seu avô. Era um prazer cuidar dele, é claro que às vezes ele era um pouco teimoso, mas meninos serão meninos. No entanto, ele se tornou um menino sensato. Sua avó se sentava com ele e explicava por que algo era proibido, contava tudo em detalhes, e Dylan entendia tudo e não tentava fazer coisas proibidas novamente. Os anos passaram, Dylan cresceu como um menino brilhante e gentil. Ele foi bem educado na escola, e seus avós e Haley estavam orgulhosos dele. À noite, a família adorava se sentar juntos, conversar e ouvir as histórias que Selena contava sobre o passado e sua juventude. Certamente havia algo para lembrar. A avó contava histórias sobre sua infância, sobre a escola e sobre a vida na vila. Um dia, Dylan perguntou, vovó, você deve ter sido muito bonita quando era jovem, não é? Eu não sei, filho, os gostos variam, mas você tem fotos, não tem? Com certeza tenho, vou mostrar para você. Selena foi ao seu quarto e pegou um álbum antigo coberto de veludo azul. Aqui, olhe. Esta sou eu na 9ª série, e esta sou eu já na fábrica. Vovó, você era uma beleza, exclamou Dylan, olhando para a avó surpreso. E quem é esse? O menino apontou para o homem ao lado dela.
Você não o reconhece? É seu avô Vitor, um homem bondoso. Me apaixonei por ele à primeira vista. Nos conhecemos e nos casamos um mês depois. Ele olhava para mim com olhos tão amorosos, e eu olhava para ele. Às vezes, nem precisávamos dizer nada, nos entendíamos sem palavras. E quem é esse? Dylan continuava perguntando. E este é meu filho e seu avô, Nathan. Seu filho está morto? Não, ele está muito vivo. Eu não entendo nada. Tem um avô meu e eu não sei nada sobre ele. Dylan olhou surpreso para a avó. Haley saiu para a cozinha. Ela não sabia como explicar a Dylan por que seus próprios avós nunca o tinham visto. Ela mesma não entendia por que fizeram isso com ela e como explicar para uma criança quando você mesma não sabe a resposta. Selena começou a explicar. Às vezes, na vida, pessoas próximas brigam umas com as outras e param de se comunicar. Quando você estiver um pouco mais velho, vou explicar por que meu filho fez isso. Vamos deixar essa conversa para mais tarde. Dylan levantou um olhar aflito para a mãe. Como a mamãe está chateada. Vamos lá, vamos tomar chá e comer as tortinhas de cereja da mamãe. Estão cheirando tão bem. Está bem, então depois está bom. Mas vovó, me conte honestamente, você foi ao baile da vila? Você deve ter tido muitos namorados porque é tão bonita. A avó sorriu para ele. Era bom ouvir tais palavras de seu neto. Que tipo de baile? Nós tínhamos uma família grande e eu tinha que ajudar minha mãe, e meu pai era rigoroso. Só podia sonhar em dançar, e agora ninguém vai me convidar para dançar. Mas quando você crescer, vai me convidar, meu neto. Bem, está combinado. Agora vamos, sua mãe está nos esperando. Dylan queria deixar a escola depois da 9ª série e se matricular em uma faculdade técnica, mas Haley e Selena o persuadiram a permanecer na escola. Dylan, você é um garoto inteligente, vai conseguir entrar na universidade. Não duvidamos das suas habilidades, diziam eles. E ele ouvia os conselhos de sua mãe e avó. Os professores também ficaram felizes por ele ter ficado, afinal, todos viam que esse garoto tinha um caminho até a universidade. Enquanto isso, um rapaz apareceu na vila chamado Wesley e começou a cortejar Haley. Ele havia se mudado recentemente para a vila, para uma casa que herdara de seu tio. Wesley decidiu ficar ali e cuidar do seu lar. Haley não aceitava suas investidas, ela não tinha tempo para isso. Primeiro, ela precisava colocar seu filho em pé e depois pensar em si mesma. Mas Wesley disse que esperaria por ela o tempo que fosse necessário. Ele estava perdidamente apaixonado, mas enquanto isso, não ficava parado. Ele cuidava de sua própria casa e frequentemente consultava Haley e Selena sobre assuntos de trabalho. Eles sabiam quais moradores contratar e quais evitar. Selena sempre insinuava para Teresa, depois dessas visitas, que ela deveria prestar mais atenção nesse homem. Ele era um bom homem, trabalhador, mas Haley apenas ignorava, mesmo gostando de Wesley. Os pais de Haley mudaram de ideia quando Dylan estava no último ano da escola, se preparando para os exames. Ele tinha 17 anos quando seus avós foram visitá-lo e se conheceram também. Nessa época, Dylan já havia crescido e sua avó havia lhe contado a verdade. Selena tentou ser o mais delicada possível ao falar sobre tudo, mas Dylan tirou suas próprias conclusões. Ele percebeu que agora era o homem da casa. É uma pena que seu avô não tenha vivido para ver esse momento. E Dylan passou a cuidar ainda mais de sua bisavó e de sua mãe. Afinal, sua mãe dedicou toda a sua vida a ele. Ela nunca se casou. Quando os convidados não solicitados chegaram, ninguém mostrou emoção. Simplesmente os receberam, os convidaram para a mesa e prepararam chá com as tortas da avó. Devemos nos apresentar. Quem somos nós? Ou você vai contar? Dylan, finalmente falou Nathan. Eu sei quem vocês são, respondeu Dylan calmamente. Vocês são os pais da minha mãe. E você, o menino acenou em direção ao avô, é o filho da minha avó Selena Ivanova. Sim, só que Selena não é sua avó, mas sim sua bisavó. A mãe de Haley esclareceu, sua única avó sou eu. Agora você está enganado. Eu tenho apenas uma avó, a mais amada e a única. O nome dela é Selena, disse Dylan sem piscar. Se temos o mesmo tipo sanguíneo,
Isso não significa que somos próximos, não é mesmo, vovó? O menino se virou para Selena Ivanova. Antes que a avó pudesse abrir a boca, Dylan continuou: tudo bem, vou ter que deixar vocês. Tenho exames para estudar. Dylan saiu. Houve silêncio na cozinha. Os adultos ficaram em silêncio, sem saber sobre o que conversar. Nathan se dirigiu à esposa: não deveríamos ter começado isso. É tarde demais. Eu te avisei, não foi? Selena o interrompeu: espere, filho. Deixe-me dizer isso. Você tem um neto maravilhoso e maduro. Claro, ele ressente vocês, mas ele tem razão para isso. Mas você é um homem adulto e deve tentar conquistar a confiança dele. Se você tiver sucesso, terá um neto. Bem, se não, então, infelizmente, algumas pessoas têm sorte e outras não. O homem não respondeu à mãe e saiu, sem se dar conta da avó. Dylan passou em todos os exames. A festa de formatura estava próxima. Ele iria ao baile de formatura vestindo um novo terno, pagando com o que ele mesmo havia ganhado trabalhando meio período na fazenda de Wesley. Ele havia se tornado muito amigo do homem ao longo do último ano. Victor sabia que sua mãe também mentira para Wesley, mas ela não admitiria isso. Um dia, eles conversaram depois do trabalho, e Wesley contou que havia proposto a Haley ficarem juntos, mas ela havia recusado. Ele não contaria o motivo, mas Dylan sabia melhor do que ninguém. Ele sugeriu que Wesley fosse com ele à festa de formatura, dizendo que alguém deveria acompanhar sua mãe. Wesley pensou sobre isso e concordou, mas sob a condição de não contar a Dylan's mãe e avó sobre isso no início. E assim, a festa de formatura chegou. Não havia muitos formandos, e todos tinham espaço suficiente no clube da vila, onde receberiam seus diplomas e depois haveria dança e encontro ao nascer do sol no rio. Dylan comprou 2 belos buquês e foi para casa. Ele bateu na porta. Selena se apressou em abrir e ficou boquiaberta. Diante dela estava um cara bonito e muito maduro, seu neto. Ele entrou, entregou as flores para a avó e, de repente, se ajoelhou e disse solenemente: minha querida e amada única avó, eu te convido para ser minha acompanhante no baile de formatura. Por favor, não recuse. Selena se sentiu como uma jovem garota. Haley sorriu ao olhar para eles e disse: oh, neta, você ficou sem par para esta noite. Uma voz foi ouvida do corredor. Por que está sem par? Talvez eu seja bom o suficiente para esse papel. Era Wesley, também vestido com um terno e com um buquê de flores. Haley olhou de um lado para o outro, entre Wesley e Dylan. Mamãe, não ouse recusá-lo também, disse Dylan. Juntos, eles caminharam até o clube, elegantes e felizes, e as pessoas ao redor os observavam, felizes por Haley e admirando que tipo de neto Selena havia criado. Nathan também estava lá, mas ninguém o viu porque ele se manteve discreto. Ele observava sua filha, agora sua mãe, e um neto tão adulto de longe, sentindo arrependimento por não ter ouvido sua esposa na época. Ele consertaria tudo, se pudesse, e tinha grandes esperanças em seu coração de que teria sucesso. Assim, amigos, chegamos ao fim de mais uma história em áudio. Deixe seu comentário, dê o seu like se gostou, se ainda não for inscrito se inscreva e ative o sininho, aproveite e compartilhe nas suas redes sociais.